Ok? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Temos estudado aqui o Evangelho de João. Aqui nosso estudo é feito através do nosso canal Palavra e Essência. Se você não se inscreveu no canal, faça isso, compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a expandir o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso objetivo é esse, fazer o Evangelho, a Bíblia Sagrada, conhecida. O Evangelho de João, nós vamos estudar hoje o último capítulo, e o último capítulo traz dois grandes temas. Primeiro, a pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa. A primeira está registrada em Lucas, e depois a restauração de Pedro. Então vamos à leitura do texto, e eu, à medida que eu vou lendo o texto, eu vou comentando, tentando pelo menos deixar o texto mais claro. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades do seguinte modo. Depois disso o quê? Depois de ele ter aparecido aos discípulos a primeira e segunda vez, na segunda vez, 8 dias depois da primeira, em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. E na segunda vez o Tomé estava presente, porque ele havia duvidado, então Jesus se fez presente outra vez quando Tomé estava presente, e fez com que Tomé tocasse as suas mãos e o seu lado, e vendo as cicatrizes. Então Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu, declarando assim a divindade de Jesus. Então, depois disso, dessas aparições e de ter passado a festa da Páscoa em Jerusalém, agora eles estão junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Então eles tinham saído de Jerusalém e ido para a região onde eles residiam antes de seguir a Jesus, ou quando Jesus os chamou, e eram pescadores na região, agora voltam para aquela região. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, aquele Tomé que havia duvidado, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. E eles responderam: Nós vamos contigo. Então entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Bom, provavelmente Pedro havia se esquecido, ou nesse momento não estava levando em conta o seu chamado por ocasião da primeira pesca maravilhosa, quando ele descobriu que Jesus tinha feito a pesca maravilhosa. Ele disse: Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque diz o texto literalmente, pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão Pedro: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Agora Pedro volta para a Galileia, depois de Jesus haver ressuscitado, ter acompanhado Jesus durante todo o seu ministério, 3 anos e meio, e agora Pedro diz: Vou pescar. E essa cena se repete, uma vez que eles não pescaram nada naquela noite novamente. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Não sabiam que era ele, ou por conta de acharem que era uma pessoa qualquer, ou por conta de ainda ser um pouco escuro, porque era madrugada, e eles não reconhecerem direito ainda. Sabiam que tinha alguém na praia, mas não sabiam quem era. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não tendes nada para comer. A ideia aqui, no contexto do original grego, era de não tendes peixes para comer. Porque eles estavam pescando, naturalmente deveriam ter peixes frescos para comer. E eles disseram: Não temos nada. Como se dissesse: Nós tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos nada. Então eles disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes.
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Quando Simão aqui ouve, diz que ele amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido. Aqui não estava totalmente despido, estava com a roupa de baixo, né, onde, como ele costumava fazer para pescar, ele amarra a sua túnica à cintura e se lança ao mar, né? Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados da terra. 200 côvados, mais ou menos 100 metros da praia. Ao desembarcaram, viram ali um pão e um peixe sobre as brasas. De onde veio esse peixe e esse pão, o texto não fala, mas se fosse preciso, Jesus, se sabia fazer alguma coisa, era fazer milagre da multiplicação de pães e peixes. Então Jesus tem ali um pão e um pão e peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que vocês apanharam. E Simão Pedro, entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Pedro, como sempre, toma iniciativa, e aqui aparentemente como que querendo compensar alguma coisa, uma vez que ele tinha negado Jesus, e nessa altura provavelmente, se não estava arrependido ainda, no mínimo estava muito sem jeito, e ele, uma tentativa talvez de querer compensar tudo isso, toma iniciativa, embora Pedro sempre tomava iniciativa, né? Então ele foi lá, pegou os peixes e trouxe para Jesus. E Jesus lhes disse: vinde, vamos comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Então eles se reúnem num café da manhã à base de pães e peixes, né? Mais peixes do que pães, pelo que consta no texto. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe, oferecendo a refeição para eles. E diz o versículo 14 que essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, provavelmente uma refeição feita mais ou menos em silêncio, porque ninguém ousava, sabiam que era o Senhor, mas ninguém ousava conversar e perguntar: mas és tu mesmo, Senhor? É tu que está aqui? Né? Estava lá em Jerusalém, agora está aqui. E enfim, ficava aquele ambiente mais ou menos silencioso. Isso eu estou dizendo porque o texto não diz isso. E a partir do versículo 15 até o final, nós temos, então, até o versículo 24, nós temos o texto que os estudiosos chamam de a restauração de Pedro. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. O texto não diz, mas alguns estudiosos acham, né, supõem que Jesus saiu para dar uma caminhada com Pedro e estava somente ele e Pedro, embora ao final tinha João junto. Mas isso é só suposição. Provavelmente ele poderia também estar ali assentado com todos eles e ter essa conversa na roda do café da manhã. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Bom, aqui nós temos uma referência ao verbo tu me amas, que no grego existe 3 palavras para o verbo amor. Aqui na nossa língua portuguesa nós falamos amor para os 3 tipos de situações. Quais são as 3 palavras no grego? No grego nós temos a palavra ágape, para descrever aquele amor incondicional de Deus, aquele amor sacrificial de Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós, enfim, esse amor incondicional de Deus por nós.
A outra palavra no grego para amor é a palavra filéu, que tem a ver com este amor mais filial, mais fraterno, amor de irmãos, amor de irmãos e amigos, um amor mais fraternal. Então aqui na nossa língua portuguesa seria esse amor fraternal, esse amor de pai para filho, e de filho para pai, de irmão para com irmão, esse amor fraternal, esse amor de amizade profunda, né? Philos tem a ver com amigos. E então, esta palavra, a terceira palavra grega para amor é a palavra eros, o amor erótico, que aqui na nossa língua portuguesa também é amor. Então a gente fala amor de Deus, amor de irmão, amor de pai e amor pela amada ou pelo amado, o amor erótico. E é muito interessante que alguns estudiosos dizem que Jesus usa aqui a palavra ágape nessa primeira afirmação e que Pedro responde com a palavra filéu. E isso é verdade, no grego está assim. Mas uma outra escola de pensamento diz, aliás, que o verbo ágape e filéu era usado indiscriminadamente, tanto para o amor de Deus para com a humanidade, como para o amor fraternal entre as pessoas. E isso é verdade. Em vários outros textos aparece a palavra filéu, referindo-se ao amor de Deus, e a palavra ágape, referindo-se ao amor entre as pessoas. E então é provável que não exista essa certa hierarquia que alguns estudiosos querem que tenha, de Jesus falando ágape e depois Pedro respondendo com filéu, com um amor fraternal. A verdade é que Pedro afirma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: cuida dos meus cordeiros. Penso que isso nos remete ao texto de Mateus, aliás, quando Jesus diz que, quando Jesus quer saber o que eles dizem, o que os discípulos acham, quem ele é, e Jesus diz, isso aqui é Mateus capítulo 16, versículo 13, tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra, a afirmação que ele fez de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a principal pedra de esquina. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então tu és Pedro, sobre esta afirmação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta afirmação, este fundamento seria edificado à igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ora, provavelmente quando Jesus está dizendo aqui para Pedro, tu me amas, e Pedro responde, tu sabes que eu te amo, e ele enfatiza, então cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, amas, aqui ágape, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, no grego. Jesus lhe disse, pastoreai as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Agora a palavra aqui é filéu, Jesus usando filéu. Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Filéu novamente. Jesus muda a palavra aqui, como se no grego lá ele mudou para filéu. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Então, a cada afirmação de Pedro, do amor dele por Jesus Cristo, Jesus faz uma afirmação no sentido de confirmar que ele deveria pastorear a igreja de Jesus Cristo.
Bom, é baseado nestas afirmações que tem-se que Pedro foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, e isso foi verdade. Pedro, no livro de Atos, aparece com destaque, liderando a igreja junto com os outros discípulos, fazendo milagres e etc., em nome de Jesus. Então Jesus afirma 3 vezes para que Pedro pastoreasse as suas ovelhas. Assim como Pedro negou 3 vezes Jesus faz a afirmação de que ele deveria pastorear as ovelhas de Jesus. E versículo 18, em verdade te digo que quando eras mais moço te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe, segue-me. 2 aspectos aqui. Primeiro, que Jesus disse para Pedro que ele estenderia as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Pode ser uma referência simplesmente a idade avançada de Pedro, onde ele não conseguiria mais nem se vestir e teria que estender as mãos para se apoiar, mas há uma tradição que diz, e do versículo 19 diz isso também, com isso ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Consta que Pedro foi preso e foi crucificado de cabeça para baixo, então os estudiosos entendem aqui que quando Pedro tem que estender as mãos, é estender as mãos para serem algemadas, e então ele é perseguido, é preso, é morto e é crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele dizia que não merecia ser crucificado como seu mestre Jesus foi. E então, e havendo dito estas coisas, Jesus ordenou-lhe, segue-me. Ora, mas Jesus já não tinha dito 3 vezes, cuida das minhas ovelhas? Sim, Jesus tinha dito 3 vezes, cuida das minhas ovelhas. E agora ele ordena novamente, como ele ordenou lá no chamado de Pedro, segue-me, Pedro. Ora, seguir a Jesus tem que ser condição básica para pastorear as ovelhas dele. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus é condição básica para que nós estejamos ligados ao reino de Deus. Os líderes religiosos precisam primeiramente serem discípulos de Jesus, seguirem a Jesus para então poderem pastorear a igreja de Jesus, as ovelhas de Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem pastores, que tentam pastorear, mas não seguem a Jesus, não têm o amor que Jesus tem, não têm as qualidades de pastoreio que Jesus ordenou e que o próprio Pedro, depois lá na sua carta, vai especificar as qualificações para ser um pastor. Então, é muito interessante nós observarmos esse aspecto de que Pedro vai mencionar isso, João vai registrar essa questão de Jesus confirmando o chamado de Pedro, mas ordenando que ele seja discípulo de Jesus. Segue-me, Pedro, segue-me. Pedro, na sua velhice, quando ele escreve a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1, ele diz, portanto, suplico aos presbíteros, aos pastores que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. E ele orienta os pastores, então, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhe foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória.
Essa é a orientação que Pedro, tendo seguido a Jesus Cristo, faz aos que querem também ser pastores na época dele. As qualificações. Paulo vai ter uma série de qualificações também em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito também, tendo as recomendações aos pastores de seguirem a Jesus Cristo, de serem modelos para o rebanho, modelos na fé e na prática, modelos de um cristianismo, de um discipulado vivo, eficaz de Jesus Cristo, de seguir a Jesus em toda e qualquer circunstância, principalmente tendo a ética de Jesus no pastoreio das pessoas. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e o que acontecerá a este aí? E Jesus lhes respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me, Pedro. Segue-me, Pedro. A nossa tendência humana é de querer saber o futuro dos outros, ou às vezes até o nosso futuro. Mas o que Jesus está dizendo aqui para Pedro: olha, Pedro, não se preocupe com o que vai acontecer com João, não. Segue-me. Seja seguidor, seja discípulo meu discípulo, segue-me. O que vai acontecer a ele não é problema seu. E aí o versículo 23 diz que por causa disso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria, que João não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? A verdade é que Jesus estava querendo dizer: Pedro, não se preocupe com João, se preocupe em seguir a Jesus Cristo, em ser discípulo fiel de Jesus Cristo. E é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Bom, João já tinha dito isso no capítulo 19, versículo 35. João já tinha escrito: e aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. E agora ele repete essa verdade aqui no versículo 24, e é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, João, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aí o epílogo geral do Evangelho de João, versículo 25, que diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lógico que os relatos dos evangelistas são relatos resumidos, e João registra aqui que se fosse escrito tudo, seria necessário muito papel e tinta, né? Mas é interessante que ele já tinha dito que nesse sentido, ele disse: mas por que ele escreveu estas coisas? Capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João, esse é o objetivo das Escrituras Sagradas, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida no seu nome. Vida eterna, vida espiritual e vida abundante enquanto estamos aqui na terra ainda. Esse é o Evangelho de João. Eu fico muito feliz de chegarmos ao último capítulo e expormos aqui a palavra de Deus. Como eu sempre digo, se você gostou desta aula, deste estudo, divulgue com as pessoas das suas redes sociais e assim me ajude a expandir o reino de Deus. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe. Amém.